Boa noite a todos e a todas. Deputado delegado Carlos Augusto, eu estou aqui em São João de Meriti, em frente à delegacia 64, onde está apurando o fato relacionado ao médico que se aproveitava de gestante no momento do parto. Seu nome Giovanni, um médico que foi flagrado por câmeras, se aproveitando de gestante durante o parto, durante a cesárea. Então a gente está aqui na 64DP, São João de Meriti, para falar sobre esse caso. Um caso que, diga-se de passagem, eu tenho 21 anos de delegado de polícia civil do estado do Rio de Janeiro, e eu sempre caio para dentro dos estupros, principalmente estupros de crianças, estupros de vulneráveis, e, sinceramente, eu nunca vi na minha vida, uma coragem, uma audácia tão grande por parte de um estuprador que esse médico, de 31 para 32 anos, alguns falam 31, outros falam 32 anos de idade, um médico que se aproveitava das gestantes no momento do parto para estuprá-las. Esse médico, ele tinha atitudes suspeitas, foi filmado, foi armado uma emboscada, uma tocaia para filmá-lo e verificar se as suas ações realmente estavam de acordo com a lei, essas coisas todas, se estava fazendo alguma coisa errada. Colocaram um celular filmando, uma filmadora atrás de um vidro, porque ele aplicava anestesia em dosagens superiores, anestésico em dosagens superiores, o que normalmente se faz. Ele aplicava anestesia diferente da anestesia que normalmente se aplicava também. Ele usava uma cortina para esconder as suas vítimas. A audácia era tão grande, que é uma coisa inacreditável, né? Eu já vi muito tipo de estupro, sinceramente. Mas o cara, ele ia para o parto, ele colocava a gestante, ficava deitada, ele pegava, colocava aquela cortina que separava parte do corpo da gestante. Então, a gestante ficava com a cabeça para esse lado, pescoço, cabeça para esse lado. Ele colocava o pano e, do outro lado, os médicos e a equipe médica faziam o parto. E ele tinha a coragem de, na frente das pessoas, só separado por uma toalha, por um pano, aquele pano que se usa normalmente em cirurgia, ele tinha a coragem, já aplicando dosagens superiores, já anestesiando, já fazendo com que a vítima se tornasse facilmente uma presa. Ele ia e, de forma bem cautelosa, estuprava a vítima na frente das pessoas. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele estuprava a vítima na frente das pessoas. É isso mesmo. A mulher deitada, a cabeça para cá, um paninho separando, e os médicos que estavam fazendo a cesárea para cá. Ele era anestesista. Ele estava desse lado, os médicos para cá, com enfermeiros, técnicos, enfim, aquela equipe médica, fazendo o parto. Ele aqui, colocando o pênis na boca das suas vítimas, e completamente grogues, completamente presas fáceis, dopadas, ele as estuprava. O detalhe é que o corpo dele ficava aparecendo daqui para cima, ficava aparecendo no pano. O pano está aqui, equipe médica aqui, ele aqui, colocando o pênis na boca da mulher, a mulher completamente anestesiada, completamente dopada. Ele tinha o orgasmo, uma coisa incrível, E com a equipe médica aqui. É uma coisa inacreditável. Eu já vi tudo quanto é tipo de estupro. A minha vida policial, eu sempre dei muita atenção a esse caso, porque é questão de revolta, uma questão espiritual, talvez. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou aqui em frente à 64DP, a delegacia, aqui é a delegacia do bairro, distrital, ali em cima fica a DEAN.
e a gente participa desses casos, enfim. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi. Porque ele estuprou a moça, ele estuprou aqui, o pano, a equipe médica aqui, essa parte do corpo dele estava aparecendo. Ou seja, ele fazia movimentos de masturbação, movimentos que chamaram a atenção de técnicos e enfermeiros e enfermeiras. Por isso que eles avaliaram que a roupa que ele utilizava era uma roupa não era normal de um anestesista. Ele fazia movimentos estranhos, tapava um pouco mais a área onde ele trabalhava para que as pessoas não pudessem vê-lo. Eu fiquei, sinceramente, muito impressionado com a cara de pau dele de fazer isso na frente de uma equipe médica, mesmo que estivesse ali quase que totalmente coberto por uma parede, né, de pano. Bom, quais são os crimes, né? Qual o crime que ele cometeu? As pessoas acham que o estupro de vulnerável é só com pessoas que não tenham completado 14 anos. Está errado. Está errado. A pena do estupro de vulnerável ela é maior do que a pena de estupro normal. Então, se você estuprar uma pessoa de 40 anos, você vai pagar com uma pena de cerca de, sei lá, de 5 a 10 anos, vamos dar exemplo, esqueci a pena de estupro. Estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos. A pena de estupro de vulnerável é uma pena muito maior, além de, logicamente, também ser crime hediondo. O tratamento é totalmente diferenciado. O cara cumpre a pena de forma muito mais rigorosa. As pessoas acham que o estupro de vulnerável é só com aquele que não completou 14 anos. Está errado. O parágrafo 1º estende a vulnerabilidade aos deficientes, aos enfermos e deficientes mentais. O artigo fala dessa forma: enfermos e deficientes, aqueles que possuem alguma enfermidade, e deficientes mentais. O artigo fala desta forma, por isso que eu estou usando essa linguagem, e que não tenham, naquele momento, capacidade para entender o ato. E pessoas que, de alguma forma, não conseguem oferecer resistência. Exemplo de pessoas vulneráveis que não conseguem oferecer resistência. A pessoa dormindo. O cara dormindo faz algumas coisas com a pessoa não consegue oferecer resistência. Outro exemplo de pessoa vulnerável que entra no estupro de vulnerável, a pena maior, 8 a 15 anos, que não consegue oferecer resistência. A pessoa completamente embriagada. Uma pessoa completamente embriagada. Então você pega uma pessoa de 50 anos de idade, completamente embriagada. Você vai, como outro dia aconteceu, motorista de Uber. Você vai, coloca no carro, você percebe que a pessoa está completamente embriagada, você tem relações sexuais com ela, você pratica estupro de vulnerável. Então esse médico, quando ele aplica anestesia nela, quando ele aplica medicamentos na mulher que tornam aquela mulher vulnerável, porque ela não consegue, de alguma forma, resistir àquele ato, ele pratica o estupro de vulnerável. As pessoas falam assim, pô, estupro de vulnerável é só com criança e adolescente que não completou 14 anos. Não, estupro de vulnerável também é com quem tem enfermidade, deficiência mental e não consegue se guiar pelos seus atos, e aquele que, de alguma forma, também não tem como oferecer resistência. Eu estou aqui na 64DP, a 64DP é São João, e ali em cima fica a DEAN, que apurou o caso. Ele foi descoberto porque as equipes desconfiaram das suas vestimentas, que não eram comuns para o anestesista. Ele tem 5 anos de medicina, 5 anos de medicina, ele tem 3 anos de médico anestesista, e ele está nesses hospitais, o Hospital da Mulher, em Vilar dos Teles, em São João, o Hospital da Mulher, há cerca de, 5, 10 meses. E as pessoas estavam desconfiando das suas vestimentas, que eram vestimentas que cobriam muita parte do corpo, a parte frontal, mas ficava meio aberta, né? As pessoas desconfiaram. Estavam também desconfiando de medicamentos que anestesiavam demais, ele aplicava doses superiores à comum, ele aplicava coisas que não deveriam ser aplicadas, porque eram mais fortes também, quando não precisava. Então, quando precisava, ele aplicava, além do que precisava, mais forte. Quando não precisava, ele também aplicava, e ele tornava as vítimas vulneráveis. Por isso que ele entrou no estupro de vulnerável. Agora as investigações continuam em relação às outras pessoas que, de alguma forma, ele também atuou. Tá? Não só neste Hospital da Mulher, em Vilar dos Teles, em São João, mas também nos outros hospitais que ele trabalhava.
Então a polícia agora está fazendo um de trás para frente e vai em todas as pessoas que de alguma forma ele participou dos partos em que ele se aproveitava das pessoas que tinham sido dopadas para praticar com elas sexo oral. Repito, na frente da equipe médica. A equipe médica era separada por um pano, deste lado ficava ele com a cabeça da pessoa, né, a mulher deitada, coitada, uma mulher deitada, um pano cobria, o pano não cobria ele totalmente, então quando ele praticava o ato sexual, a equipe estava olhando para ele, só que ele só se movimentava do pescoço para baixo, da cintura para baixo, do outro lado a equipe, ou seja, ele praticava o estupro na frente de todo mundo, é uma coisa realmente, como a delegada aqui falou, estarrecedora. Eu nunca tinha visto tamanha audácia, né? Tem até uma postagem, o pessoal levantou aqui, né, na rede social dele, na delegacia, tem até uma postagem dele, que ele fala assim, tira uma fotinha no espelho, todo arrumadinho, e fala assim, vocês ainda vão ouvir falar muito de mim, me aguardem. E realmente todo mundo vai ouvir falar muito dele. Ele vai ser expulso, né, da medicina, ele vai ter a licença dele cassada, né, porque os órgãos investidos já falaram isso, e ele fez esse tempo todo de medicina para fazer essa loucura, essa monstruosidade que foi estuprar pessoas. Delegado Carlos Augusto, em relação aos outros casos, vai ser fácil provar? Não será fácil provar, é muito difícil provar. Em relação a esse caso, por exemplo, vai ser recolhido o material, aquela toalha que ele usou depois para limpar a moça, para se limpar, vai ver que tem esperma, tem a filmagem, é um caso fácil solução, nasceu pronto, agora é recolhimento de provas para que tudo saia bem, senão ele consegue se absolver em juízo. Agora, em relação aos outros casos, é mais difícil, porque os vestígios já foram desfeitos, então vai ter que ser muito mais prova testemunhal das pessoas que viram as atitudes suspeitas, tanto viram que gravaram ele, né, armaram para gravar, então as pessoas que viram as atitudes suspeitas, vai conversar com as vítimas, para as vítimas dizerem se notaram alguma coisa diferente durante o parto, e vai juntar aquelas coisas que as testemunhas vão dizer, com que as supostas vítimas vão dizer, com esse modus operandi que foi descoberto ontem. Ou seja, é um trabalho de ajuntamento de indícios que vai se chegar a um veredito que vai ser ou não um indiciamento com mais casos de estupro. Repito, estupro de vulnerável, pena de 8 a 15 anos. Então, fatos passados, você já não tem tantos vestígios, então você vai pegar testemunhas, eu via mesmo ele se mexendo assim, coisa e tal, era igualzinho essa filmagem. Você vai pegar as mulheres que estavam no parto e você vai tentar juntar isso com os indícios que já foram colhidos no estupro de hoje. Não é fácil, é uma coisa muito difícil, mas eu acho que pelo andar da carruagem aqui da delegacia, talvez apareça aí mais uns 2 fatos, 1 ou 2 fatos. É importante isso porque quanto mais estupros forem comprovados, mais ele vai demorar a cumprir os requisitos, né, de progressão de regime, né, que o crime hediondo torna a vida da pessoa mais difícil, mas não torna a vida da pessoa impossível. Então, quanto mais crimes, mais penas, mais ele vai demorar para ter progressão de regime. Delegado, o crime hediondo é um crime diferente? Não. Um crime hediondo é um tratamento que você dá a determinados crimes. Então, estupro continua sendo estupro, estupro de vulnerável continua sendo estupro de vulnerável, só que quando falam que isso é hediondo, é você pegar e tratar aqueles crimes de forma mais dura, mais severa, no seu cumprimento de pena e etc. Então, crime hediondo não cria crime. Crimes hediondos equiparados não criam crimes, tornam a vida desses crimes mais difícil. Esse Corolla é um Corolla, esse Chevrolet é um Chevrolet, aquela picape da delegacia é uma picape. Se eu falar que agora eles são hediondos, eles não vão deixar de ser esses carros, mas vão ser tratados de forma diferente. Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite. Vou voltar lá para dentro, porque ainda tem algumas coisas para resolver. Valeu, um abraço aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.